Pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula, a tela já está compartilhada, e hoje o nosso assunto é estado e imutabilidade. Esse tema, pessoal, faz parte dos fundamentos, de um dos fundamentos do React, tá? E eu acho bastante interessante esse conceito, e ele é fundamental, tá? Eu acredito que depois desse nosso encontro aqui, a visão de vocês com relação à linguagem vai ser completamente outra, tá? Porque nós vamos conhecer um pouquinho mais deste componente funcional, né? De um dos componentes funcionais do use state, que faz parte de hooks, né? Então, deixa eu primeiro mostrar para vocês o que nós temos aqui. Então, esse é o material que a gente vai seguir. A nossa aplicação já está aqui. Essa versão aqui é a versão da última aula, tá? Então, só recapitular muito rapidamente o que nós já construímos aqui. Então, muito bem. Então, nós temos aqui na pasta public o nosso ponto de partida, que é o index, né, .html, definimos o bundle. Aí vocês podem retornar lá nos vídeos anteriores para vocês verem como é que a gente criou tudo isso, né? O fato é que o nosso app ele vai ficar dentro desse container aqui da nossa aplicação, dentro do nosso formulário. E o nosso ponto de partida, né, já definido aqui no bundle, é o nosso index.js. Então, nós definimos aqui que a gente vai trabalhar com esse módulo aqui, que é tudo bem? Que é o nosso app. E esse app já foi definido aqui, ó. Nós mandamos importá-lo, está na mesma raiz, né? Nosso diretório está dentro dessa pasta, né? Source, que a gente tem. E o que temos, então, vamos só recapitular aqui rapidamente o index. O que a gente fez aqui, ó? A gente definiu que a gente está usando o React DOM. Depois nós importamos o nosso app, que é a nossa aplicação principal, que ela está aqui, inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho. O que nós definimos aqui? Que o nosso container ele vai capturar todos os elementos do app. E isso vai, finalmente, ser registrado aqui nesse nosso index, né? Nesse containerzinho aqui. Por isso, a gente faz todo esse circuito aqui, nessa engrenagem aqui. Uma vez o container definido, a gente vai e exibe lá o nosso componente criado, que é o nosso app. E o que tem nesse app? Inicialmente, nós importamos aqui uma estilização muito simples, né? Um arquivo de CSS, que nós chamamos de app.css, está aqui. Definimos uma cor de fundo preto, uma cor branca, uma fonte Arial. Nossa aplicação vai ter essa característica. Bom, essa pasta edits aqui, essa versão a gente não está usando mais isso, não vou nem comentar, né? Então, voltando aqui para o nosso app.js, o que de importante nós demos um passo inicial na última aula, que foi a definição de utilizarmos componentes funcionais. Numa outra versão, eu trabalhava com classe de componentes. Só que a coisa se modernizou e o React hoje ele trabalha com esses componentes funcionais. E nós criamos aqui o nosso componente funcional, criamos um componente funcional chamado TechList. Por isso, nós criamos uma pasta, componentes, e dentro dessa pasta, nós definimos o nosso TechList. É esse componentezinho que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui no app.js, que é um dos componentes também da nossa aplicação, vocês observem que as linhas são todas comentadas, para depois vocês estudarem com calma, né? Relembrarem do que a gente viu. E a nossa função app, esse componente app, ele vai exibir aqui o nosso componente TechList. E o que faz o TechList? Vou mostrar na prática para vocês, mostrá-lo funcionando. Então, como é que eu faço? Bom, antes de executar, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Todos esses arquivos aqui, que fazem parte do nosso código-fonte, né? Todos esses arquivos aqui, ó, eles estão compartilhados aqui na nossa
no nosso Classroom, tá? Deixa eu só abrir aqui, ó, essa aula 8. Todos os arquivos. Então, para vocês reproduzirem, basta criar uma pasta de projeto, colocar esses arquivos de acordo com essa estrutura aqui que a gente tem definido. Aliás, vocês já fizeram isso numa aula anterior, né? Vocês só vão atualizar os arquivos. Numa aula anterior nós já criamos a aplicação, está tudo gravadinho lá para vocês reverem, né? Dar uma olhada como é que a gente criou esse projeto. Aí vocês atualizam com esses arquivos aqui e a aplicação vai funcionar normalmente. Tá? E o nosso passo a passo, que é o tutorial da nossa aula de hoje, está nesse arquivo PDF aqui, que também está dentro do Classroom. Tá? Muito bem. Uma vez que vocês atualizaram o projeto, né, é interessante vocês executarem um npm install. Com isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma verificação e criar todas as dependências do nosso projeto. Então, isso a gente já comentou bastante na última aula também, né? Ele trabalha em cascata. Esse meu projeto aqui, dentro do meu arquivo packed.json, tem todas as dependências que eu preciso. Então, essas dependências aqui, olha, elas passam a configurar essa pasta Node Modules. E cada uma dessas dependências, que são também projetos, por sua vez, assim, de uma forma em cascata, ele vai também colocando aqui dentro todas as dependências necessárias para o projeto funcionar. Com isso, essa nossa pasta Node Modules, ela fica muito grande. É por isso que eu não recomendo que vocês copiem essa pasta. É desnecessário. Quando você executa o comando npm install, né, esse gerenciador de pacotes nosso, o npm, o que ele faz? Ele vai e reinstala todas as dependências dentro dessa pasta Node Modules. Tá? Ele de acordo com o que ele dele no packed.json. De acordo com o packed.json, exatamente isso. Tá? E cada um desses projetos também tem o seu packed.json, que por sua vez tem suas dependências, e ele vai criando toda essa estrutura de arquivos dentro dessa pasta Node Modules. Se não tiver esse packed.json aí, ele vai procurar em algum outro? Não. Você tem que ter. O packed.json é fundamental. Isso, esse arquivo, packed.json, você que cria ou você, de acordo com o que você vai programar, você vai incluindo? Não, você cria. Aliás, dá uma olhadinha naquela primeira aula, que quando nós criamos o projeto, uma primeira coisa que ele faz é criar esse arquivo. Ele cria lá já com uma estrutura inicial, aí depois a gente começou a definir as nossas dependências. Por exemplo, eu precisei de utilizar a biblioteca React, React DOM, entre outras, né? E a gente foi definindo, utilizando comandos e inserindo essas dependências, e ele faz de forma automática. Eu pensei que ele olhasse esse projeto todo. Aqui tem uma coisa que você não colocou aqui. Sem ter sido possível. Além dele não. É você que define. O packed.json, ele é definido por você. Você que coloca dentro dele as dependências. Você não coloca de forma manual, não. Tem comando para isso. Inclusive, o comando é o npm. Ele tem esse papel também. Tá? Mas depois você dá uma olhadinha só para dar uma relembrada como é que a gente faz isso. Bom, imagine que eu já fiz o npm install, já está tudo certo, eu vou agora executar o projeto. Então, npm run dev. Run dev. Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai subir a minha aplicação. Então, ó, ele já definiu aqui o seguinte, ó, a sua aplicação, ela já está rodando lá, esse endereço aqui, ó, localhost 2.8080. Nosso domínio localhost e a porta que ele utiliza, a porta padrão 8080. Então, eu vou executar aqui, ó, pressionei a tecla Ctrl, vou dar um cliquezinho nesse domínio, ele já abriu lá a aplicação. Tá? Então, essa aqui é a versão da aula anterior. A partir dela, a gente vai seguir em frente agora. Bom? Então, afivelem os cintos aí e vamos para essa jornada. Vamos lá. E esse material ele é bem compacto, mas é muito esclarecedor. Eu quero dar uma passada mesmo geral com vocês, tá? Desse material aqui que eu fiz aqui, tá? No documento Word, mas vai no Word mesmo, tá? Então,
Hoje o nosso foco é esse, a gente vai estudar estado e imutabilidade, um dos fundamentos do React. Então, a partir desse módulo, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular componentes de forma dinâmica. Nós vamos utilizar o conceito de estado. Nós já introduzimos na última aula, mas nós não usamos. Se a gente olhar aqui, ou se vocês olharem dentro do nosso código-fonte, esse techlist.js, tá, que a gente criou, que a gente definiu, né? Vocês vão ver que nessa versão inicial, o que a gente faz aqui? Vamos só fazer uma leitura rápida desse código-fonte aqui, ó. Nós importamos a biblioteca React e dissemos para ele, olha, eu quero usar um hook, que é o que a gente vai falar mais daqui a pouco, que é o useStates. Legal. Tudo isso a partir do React. E aí criamos aqui a função techlist, no final a gente sempre exporta, né? Você sabe que um componente chama o outro. Um exporta para o outro usar. E aí, vocês observem que nós criamos aqui essa variável de estado text, definimos, inclusive, um vetor, né, chamado Node.js, React.js, React.native.js, que é exatamente o que vocês veem aqui, ó. Só que isso aqui eu não estou buscando desse vetor, dessa variável. Isso eu estou montando aqui na mão, ó. Quando eu faço um return aqui, ó, eu retornei aqui esse meu HTML. Então, na verdade, eu defini essa variável de estado, mas eu não estou a utilizando. Tá? E o que a gente vai fazer agora, a partir da aula de hoje, é utilizar essa variável de estado. É o ponto alto da aula, é exatamente isso. Tá? Então, nós paramos nesse ponto. Retornamos aqui um HTML, só que nós vamos substituir isso aqui, por quê? Pela dinâmica do nosso hook useState. Tá? Então, voltamos lá para o nosso material. Então, olha, com esses componentes nós conseguimos armazenar e gerenciar dados que mudam ao longo do tempo. A gente vai entender isso. Então, nessa abordagem moderna do React, abandonamos os componentes de classe. Como eu disse para vocês, num passado não tão distante, né? Foi até 2018, 2019, usava-se muito componente de classe. Mas depois, o que aconteceu? Surgiram aí os componentes funcionais, que a gente passou a utilizar. E a gente vai combinar com os hooks. O hook mais fundamental para gerenciar o estado é o useState. Então, existem vários hooks, hoje a gente vai começar com o useState, não vou entrar em detalhe com os outros, né? E esse vai ser a bola da vez. Então, a gente vai refatorar esse nosso componente techlist utilizando essa nova tecnologia, né? E a nossa aplicação, inclusive, vai utilizar essa dinâmica de estado para a gente poder fazer isso. A gente vai alimentar essa página aqui com outras opções aqui a partir do nosso próprio código, utilizando o hook. Então, olha, estrutura inicial do componente funcional com estado. Nosso componente techlist inicial, né, que é o que a gente viu na última aula, era antes uma classe, isso numa versão anterior, agora será uma função que utiliza o hook useState para declarar e gerenciar seu estado interno. Então, esse código-fonte aqui, ó, é exatamente essa versão que vocês estão vendo aqui, que eu mostrei para vocês, tá? Então, agora, a partir de agora, nós vamos implementar o estado em nossa aplicação. Vamos falar um pouquinho desse useState. UseState é um hook que permite adicionar estado a componentes funcionais. Ele retorna um par de valores, o estado atual e uma função que permite atualizá-lo. Então, se a gente olhar aqui para o nosso código, ó, isso aqui é um exemplo clássico, olha. Então, nós criamos aqui, né, uma variável estado text, e o que eu chamei aqui, ó, ele retorna um par de valores, que é isso aqui, ó, text e o setText, no meu caso. O estado atual, que é text, e uma função que permite atualizá-lo, que é o setText, vocês vão entender mais à frente. Então, ao chamar essa função de atualização, o React automaticamente renderiza
novamente o componente com o novo valor de estado. É aqui que entra o grande lance do React, cara. Quando você atualiza essa variável de estado, ele vai e renderiza a página. Então, quando você está usando um site tradicional, normalmente quando você bota lá www, alguma coisa, dá um enter assim, você sente aquela página sendo carregada, não é isso? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, a aplicação parece mais um programa desktop, não parece nem parece ser uma aplicação web, porque você não tem esse recarregamento, esse carregamento de página, né? É uma coisa assim muito rápida, tá? Então vamos lá. Então vamos entender, renderizando a lista a partir do estado. Então, ó, agora, em vez de escrever cada LI manualmente, como nós fizemos aqui, ó, nós colocamos manualmente cada um deles, né? Nós vamos percorrer o array text. Então, esse vetor que nós já criamos aqui, ó, text, o que a gente vai fazer? Nós vamos percorrer esse array, que está em nosso estado, e criar um elemento de lista para cada tecnologia. Para isso, usamos a função .map do JavaScript, diretamente do nosso JSX. JSX que permite escrever código que se parece com HTML, né? Como, por exemplo, esse HTML aqui, ó. Só que ele roda dentro do JavaScript. Por isso que nós chamamos de JSX, tá? Então, dentro dos arquivos JavaScript, tornando o código mais fácil de ler e entender para os desenvolvedores. Então, tudo aqui é JavaScript. Até o nosso HTML fica dentro do JavaScript, que é o JSX. Tá? Então, a gente agora vai mudar essa dinâmica. Isso aqui, ó, vamos transformar, não vai ser mais isso aqui. Agora eu quero que vocês acompanhem com toda atenção. Tá? Então, eu vou pegar esse códigozinho aqui, ó. Vou pegar esse códigozinho e vou colocá-lo lá. Vou dar um Ctrl+C. Vou vir aqui, ó. Vou só substituir o TechList, tá? Então, eu vou selecionar tudo aqui, vou dar um Ctrl+V. Agora já estou com uma versão nova, tá? Estou com uma versão nova aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar. Aí, ó, eu nem preciso, automaticamente ele já atualiza a minha página, tá? E aí, com essa atualização, como é que ficou agora meu código? Olha, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui quais as mudanças que eu fiz aqui nessa aplicação. Olha, o que a gente fez agora? A gente fez o seguinte, ó. Nós mudamos aqui, tá vendo? Essa linha aqui, como é que mudou? Anteriormente, a gente estava imprimindo todo o HTML, lembra os LIs? Só que agora não, eu transformei isso numa única linha. Tá? Vamos comentar isso aqui na sequência. Ó. Ao salvar e executar o projeto, o resultado no navegador será visualmente idêntico ao anterior. No entanto, o console do navegador exibirá um alerta importante. Veja na imagem a seguir. Aliás, isso aqui é um erro que eu queria até mostrar para vocês isso. Tá? Aqui, ó, tem um detalhezinho muito importante que a gente não pode esquecer. Esse text aqui, ó, é um vetor que nós definimos, tá vendo? Ó, text. É um vetor com 3 elementos, concorda comigo? O primeiro elemento é Node.js, o React.js e o React Native. Tem um detalhe. Aqui, essa função map do JavaScript é uma função que percorre esse array e, na medida que eu percorro esse array, o que eu faço? Eu mando ele exibir exatamente o quê? Os elementos desse meu array. Então, isso aqui, ó, em outras palavras, seria assim, ó, ele vai pegar todos os elementos do tag e vai exibir todos eles entre esse LI. Então, se eu tivesse aqui, imagina que esse vetor tivesse 100 componentes. Pô, aqui eu usei uma linha só. Na versão anterior, eu teria que botar 100 LIs, né? Aqui não, aqui eu fiz uma linha só, usando esse recurso. Só que tem um detalhezinho aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. O que acontece? Vou até aproveitar para mostrar uma coisa importante aqui no navegador. Olha só. Aqui no navegador, quando você clica com o botão direito e vem nessa opção aqui, ó, inspecionar, o que acontece, pessoal?
Aqui você consegue, eu acredito que vocês já tenham estudado isso lá na disciplina de Web Design. Se eu não me engano, Web Design 1. Vocês devem ter aprendido esses recursos aqui, tá? Mas eu vou dar uma repassada aqui. Então, aqui dentro, eu tenho os elementos do meu HTML, tá vendo? Que eu, inclusive, ó, quando eu passo o mouse, tá vendo? Ó, eu seleciono aqui. O que que tem? Eu tenho um head, eu tenho um body, tá vendo? São os elementos do HTML. Eu tenho um console, tá vendo? Então, observem que aqui no console, ele me mostrou essa mensagem aqui, ó. Está dizendo assim, olha, cada filho dessa lista deverá ter uma propriedade key, melhor dizendo, né? Chave, né? Única. Então, ele não permite que você deixe de utilizar o key, sempre que você faz usa esse map aqui, ó. Então, é importante você, nesse ali aqui, definir um key. Ou seja, você não pode ter duplicidade dentro do seu código. Tá? Eu não poderia ter duplicidades aqui dentro. Pode ter dois maps, no caso. Exatamente. Entendeu? Eu não posso... States diferentes. Eu não posso ter duplicidades aqui no meu vetor. Né? Então, eu tenho que dizer para ele, ó, eu tenho uma chave. Tem que definir, porque de repente eu poderia ter um vetor com mais de uma dimensão. Então eu digo, olha, meu vetor tem essa chave. Tá? Então é isso que esse cara está dizendo, tá? Aqui no console ele está dizendo para a gente. Você vê que aqui no navegador, ó, ele nem não apresenta erro nenhum, né? Mas lá no console você vê que ele apresentou um errinho. É bem interessante, a gente que trabalha com web, está sempre ligado nisso aí. Vou aproveitar para mostrar uma outra coisa para vocês aqui também. Ó. Eu instalei aqui no meu navegador, e é importante que vocês façam isso, tem uma extensão do Chrome, que é essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Extensões, ó. Gerenciador de extensões. Você tem uma extensão chamada React Developer Tool. É importante vocês ativarem, tá? essa extensão, porque como a gente está trabalhando agora com o Estado, essa extensão permite você ver todos os valores que você tem para o Estado. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso aí, tá? Então, lá na máquina de vocês, atualizem, instalem ativem, na verdade, né? Essa extensão, tá bom? React Developer Tools. Pode, no caso, rodar no Google Play Store. Tem que estar no Google Play Store. Está lá no Google Play Store, nas extensões. Isso. Não permite. Aí depois você só ativa, né? Porque já aconteceu de eu tentar rodar e dar esse programa aí de plugin. Ah, sim, é interessante, interessante. Agora, deixa eu mostrar para você uma outra coisa aqui, ó. Quando eu entro aqui, ó, por exemplo, ele vai passar a exibir para mim, quando eu chamar esse inspecionar, ele vai passar, além de elementos, console, rede, outras coisas mais, ele vai passar a me mostrar também componentes. Então, dá uma olhadinha para mim aqui, pessoal. Olha só para o quadro, olha que interessante. Ó, lembra que eu criei um componente TechList? Aqui no meu código, eu não criei o componente TechList? Então, esse plugin, vamos dizer assim, né? O Developer Tools, o que ele faz? Ele mostra para a gente, ó, quais são, e mostra, inclusive, os valores, ó, tá vendo? Então, por meio dele, você consegue depurar o seu código. Às vezes tem um problema no código, você não está achando, né? Você consegue analisar por aí. Tá? É bem interessante. Tá? Bem interessante. Isso. Beleza, então? Ok? Então, mas o que eu queria mostrar para vocês é esse erro aqui. Nós vamos acabar com esse erro aqui, tá? Então, vamos voltar lá. E aí eu fiz esse comentário aqui, ó. Ele dá esse erro. Isso acontece porque o React precisa de uma identificação única para cada elemento e uma lista para otimizar a renderização e saber exatamente qual item foi alterado, adicionado ou removido. Para corrigir isso, adicionamos uma propriedade key a cada LI, usando um valor que seja único dentro da lista.
Por enquanto, usaremos a própria string da tecnologia, pois sabemos que não há valores repetidos no nosso array. A seguir, apresentamos a nova versão do nosso código. Então, aqui nessa nova versão do código-fonte, a única mudança que nós fizemos foi essa aqui, ó, de colocar esse LI aqui. Tá? Então, aqui, ó, vou pegar só essa linha aqui. Então, Ctrl C aqui, ó. Vou vir aqui no nosso código-fonte. Vou vir aqui embaixo. Foi a única alteração que eu fiz, foi isso aqui. Então, agora, se eu salvar, se eu der um Ctrl S aqui, salvei a aplicação. Automaticamente, ele já atualizou o código, né? Se eu for lá na página agora, ó, já sumiu, tá vendo? Já sumiu o erro. Ok? Então, necessariamente, eu tenho que usar esse key, ó. A minha chave aqui é o tech. Isso tem a ver com chave primária? Não. Não, tem a ver no sentido de que é a chave dentro de um vetor. Tá? Tem o conceito de chave, sim, mas esse conceito de chave primária já é uma coisa mais que envolve o banco de dados. Tá? Bom, então vamos em frente. Então, a gente está nessa segunda versão aqui que já foi, né? Então, já foi. Ok, agora, ó, problema resolvido. Vamos em frente. Tudo bem até aí? Agora sim, agora adicionando novas tecnologias, manipulando o input. Então, agora eu vou criar um outro recurso que vocês já conhecem bem do HTML. Vamos agora permitir que o usuário adicione novas tecnologias à nossa lista. Então, nós temos essa lista aqui, ó. Só que eu defini que são só 3, né? Só que agora eu vou permitir para o meu usuário que está usando o meu programa, ele acrescentar novas, de forma dinâmica. Tá? Então, em princípio, o meu vetor tem essas 3, mas eu quero permitir que ele crie novas. Como é que eu faço isso? Vamos lá. O que a gente vai precisar? Um passo a passo aqui, ó. Um campo de texto, input, para o usuário digitar. Uma nova variável de estado, para armazenar o texto do input. Uma função para lidar com as mudanças nesse input. E um formulário e um botão para submeter o novo valor. Vou precisar de tudo isso aqui. Só que eu vou fazer passo a passo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar já esse código aqui, que é essa minha versão, vou explicar. Eu vou continuar lendo meu tutorial aqui, mas eu vou já pegar, já em função do meu novo código, tá? Então, eu vou pegar essa nova versão aqui, ó. Ctrl C, tá? E vou lá no na minha aplicação. Então, Ctrl A, Ctrl V. Agora já estou com o novo código aqui. Ó. Vou dar um Ctrl S, salvei. Se eu for lá na minha aplicação, né, sempre lembrando vocês que ele faz isso de forma dinâmica, que ele já atualizou meu código. Eu não preciso parar aqui a aplicação e executar de novo, tá? Ele já faz de forma dinâmica. Então, vamos lá no nosso código lá. Agora a gente vai ver que... Opa, eu vou fechar isso aqui, tá? Não vou precisar mais disso aqui. Agora vocês vão ver aqui o seguinte, ó. Que surgiu assim uma caixinha de texto, né? Legal. Vamos por partes. O que eu vou fazer aqui agora? Olha só. Primeiro eu vou mostrar para vocês funcionando, depois eu vou te explicar como é que eu fiz isso aqui. Tá? Então, por exemplo, eu quero adicionar uma nova tecnologia aqui. Eu vou colocar, por exemplo, Java. Tá? Vou digitar aqui. Ó. À medida que eu vou digitando cada letra, ó, já... Tá vendo? Tá vendo que ele vai escrevendo embaixo ali? Agora, gente, observe uma coisa. Eu estou na web. Concorda comigo, Eric? Eu estou na web. E ele não fez... Você percebeu algum refresh de página? Não, né? Mas de uma forma dinâmica, ele começou a me mostrar aqui, começou a interagir comigo, né? Muito legal, né? É o conceito de página única da web. Então, vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso lá no código-fonte. Tá? Vamos lá. Então, essa listinha aqui, ó, são exatamente esses passos aqui. Só faltou o botão que daqui a pouco a gente vai implementar. Tá? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, a gente adicionou o input na nossa aplicação. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu estou trabalhando dentro do TechList, né? Esse meu componente. Então, o que eu tenho aqui, ó? Agora, aqui embaixo, lembra que eu tinha esse LI aqui? Eu só tinha esse... Esse UL é uma tag HTML que faz uma lista desordenada, né?
O LI são os elementos, né, que a gente coloca aqui, né, da lista. Ok. Só que aí eu criei aqui uma tag input, ó. Tá vendo? Detalhe que no meu código-fonte está todo comentado também, tá? Se esquecer alguma coisa, é só dá uma olhada no comentário do código aqui, ó. O que eu fiz nesse input? Eu criei um input do tipo text, criei aqui um evento chamado onChange. Ó. O atributo onChange é um evento que dispara a cada tecla digitada. Então, a cada tecla digitada, ele vai executar esse onChange. E o que faz esse onChange? Faz o seguinte, ó, ele chama uma função criada, esse meu código aqui, chamada random input change. Esse random vem de manipular, mas o nome aqui você dá o nome que você quiser. Eu poderia chamar de Rubens, tá? Só que eu dei um nome mais bonitinho para ele, né? De random, de manipular. Manipulando o input change, as mudanças de entrada. Tá? Tá aqui, ó. A função está aqui em cima. Tá? Então, a cada tecla que eu digito, ele vem para essa função aqui em cima. Tudo bem, tudo bem. Ele vem para essa função aqui. Tá? Legal, olha só que bacana, pessoal. E aqui embaixo, eu coloquei assim, ó, value new tech. Bom, aqui surgiu uma variável nova. Vamos lá no nosso passo a passo aqui, ó. Primeiro eu criei um input, né, para o cara digitar, e uma nova variável de estado para armazenar o texto do input. Então, eu criei essa variável aqui, ó, new tech, aqui em cima, ó. Aqui, ó. New tech. Então, da mesma forma que eu criei esse tech e esse set tech aqui, ó, acho que tem algum alto-falante disparado aí. Não, pode. Só diminui o som aí, mas não desliga não, porque senão cai a nossa gravação aqui, tá? Isso aí, só muta aí. Só mutar aí. Ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Observem que da mesma forma que eu criei aqui um vetor, tech, tex e set tex, aqui eu criei um new tech. Tá vendo? Só que uma variável. Por quê? Você vê que eu inicializo o valor dela com espaço. Ó. Esse new tech. Inicializei o new tech com espaço. E esse set new tech é o quê? É uma função que eu utilizo para atualizar o new tech. Tá? Vocês que vieram lá da programação, de algoritmo, que vocês aprenderam o conceito de variável, né? É isso aqui. Só que essa variável aqui é uma variável de estado. Eu não consigo manipulá-la como eu faço numa variável tradicional. Para manipular, eu tenho que usar o set new tech. Tá? Por isso que eu defino essas duas aqui, esse par aqui. Tá? Ok, então eu fiz isso. E aí, ó, uma função para lidar com as mudanças nesse input. Foi a tal função que eu criei aqui, ó, esse random input change. Tá? Então, olha só. O que eu fiz? Dentro do onChange, mandei chamar a função, que é essa função que vocês estão vendo, e eu atribuí para value o new tech. Quem é value? O atributo value conecta o input ao nosso estado new tech. Tá vendo aqui o new tech? Não foi exatamente essa função aqui, ó? Essa variável de estado que a gente criou? Legal. Só que é o seguinte, ó, ele conectou ao new tag. Ou seja, tudo que eu estou digitando, ele está jogando para o new tag. E é por isso que, à medida que eu vou digitando, aqui embaixo, ó, tá vendo um H1 new tag aqui, ó? Esse H1 new tag aqui, ó, ele exibe em tempo real. Tá, tudo bem, valeu. Ele exibe em tempo real o valor dessa variável new tag. É por isso que quando aqui no código, ó, quando eu vou digitando aqui, ó, eu volto aqui, digito qualquer letra, o que ele faz? Ele manda imprimir aqui quem? O new tag, é a variável. Viram? Muito bem. Agora vamos entender o seguinte, ó. Vamos entender essa função handle input change. Tá? Então, eu digitei alguma coisa, ele chamou input change, só que ele pegou o valor do new tag
e exibe aqui embaixo, através do value. Mas espera aí, onde é que ele está manipulando o NewTek? Dentro desse handle input change. Então, agora, ó, a cada tecla que eu digito, ó, digitei espaço aqui, voltei backspace, ele atualizou. Digitei o A, ele atualizou. A cada tecla ele vai lá nesse random aqui, ó. Aqui no Visual Studio Code, pessoal, se você pressiona a tecla Ctrl e dá um cliquezinho em cima da função, ó, ele vai lá na função, tá vendo? Ele já abre lá na função. A função, na verdade, está aqui em cima, né? Eu só queria mostrar para vocês esse recurso do VS Code. Não sei se vocês já conhecem de outra disciplina. Mas, enfim. Olha, o que é essa função? Criamos a função que será chamada toda vez que o usuário digitar no input. Aqui, eu coloquei aqui, ó, set new tech. Caramba, quem é esse set new tech? Não é esse carinha aqui, pessoal? Lembra do par? New tech, set new tech? Então, eu estou usando, para atualizar essa variável new tech, o set new tech. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, set new tech, você vai receber o e.target.value. Isso aqui é recurso lá do HTML, tá? Que eu falo? Lá do JavaScript, né? O que a gente faz aqui, ó? O e.target.value contém o texto atual do input. Então, qualquer coisa que eu digito, ele joga para cá. Então, ó, chamamos setNewTek para atualizar o estado NewTek com esse valor. Então, o que ele faz? A cada digitação que eu faço, ele atualiza por meio dessa função setNewTek a minha variável NewTek. Certo? Isso é uma forma bem dinâmica, né? Então, é por isso que cada digitação que eu faço, ó, ele vai lá em cima, digitei a letra A, ele foi lá em cima, opa, atualizei minha variável. Minha variável agora já tem um novo conteúdo. Ele vai, atualiza. Ele pega o valor, né? Ó, esse E aqui é um recurso, né? Do JavaScript, né? Que a gente utiliza. E pronto. Com isso, a minha aplicação agora já está mais ou menos dinâmica, né? Está mais ou menos dinâmica. Só que é o seguinte, eu ainda não inseri elementos na minha lista, no meu vetor. Eu simplesmente criei uma variável para mostrar para vocês, certo? Que agora ó, foi necessário criar uma variável, né? Por quê? Porque preciso criar uma variável para poder pegar esse conteúdo e jogar para dentro do vetor. Esse é o próximo passo, tá? Agora, mais um detalhe. Vamos voltar lá no inspecionar para vocês verem uma coisa, ó. Eu vou lá nos componentes de novo, ó. TechList é o meu componente TechList, né? O que ele já tem? Ele já tem dois estados, ó. Ele tem um primeiro estado, que é o text, e o segundo estado, que é o new text, tá vendo? Java. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, Express, ó, tá vendo? Ele já vai atualizando, tá vendo? Estado. Muito legal, né? Então, vamos fechar aqui. Ok. Muito bem, então, esgotamos essa parte. Esgotamos essa parte aqui. Mas vamos continuar no tutorial, que eu acho bem interessante, que de repente eu esqueço de falar alguma coisa que eu deixei aqui anotada, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos adicionar essa aplicação input. Fizemos isso. A próxima versão, mais à frente, implementaremos um botão. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Para conter múltiplos elementos à lista, e o input usaremos um fragment. Deixa eu ver se eu já estou usando o fragment aqui. Ó. Já estou usando o fragment. Isso, está vendo? Não posso esquecer. Isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Ó. Para conter múltiplos elementos, a lista e o input, usaremos um fragment, que é essa tagzinha vazia, tá vendo? O que vocês aprenderam? Então, sim. O que vocês aprenderam no HTML? Eu sempre, quando trabalho com uma tag, eu tenho que abrir e tenho que fechar. Normalmente, né? Assim, né? Abre e fecha. Só que, muitas vezes eu quero uma tag só para poder agrupar outras tags. Uhum. E, nesse caso, eu lanço mão desse recurso chamado fragment, tá? Que é uma tag vazia. É uma tag invisível, que agrupa elementos sem adicionar um nó extra na DOM. Porque a DOM, o que é? A DOM nada mais é do que a árvore, né?
de todos os meus elementos HTML que compõem a minha página. Então, essa minha página aqui, ela contém uma árvore de vários elementos HTML. É por isso que nós adicionamos aqui no nosso código, inicialmente, ó, aqui, ó, deixa eu ver aqui, onde é que nós fizemos isso? Deixa eu ver aqui. Foi aqui? Foi no index? Ah, foi no index, ó. React DOM, tá vendo? Tem importância da biblioteca. Por quê? Porque ele trabalha o quê? Com essa árvore de componentes, né, de elementos do meu HTML. Tudo isso aqui são componentes HTML, né, são elementos HTML. Então, o DOM, ele manipula isso. Então, vamos voltar aqui agora. Vamos voltar aqui para o material. Expliquei para vocês, então, o fragment, né? Na prática, é isso aqui, ó. Eu tenho aqui o meu return, e dentro do meu return eu tenho um monte de coisas HTML que eu estou criando, tá vendo? Só que eu quero agrupar, por exemplo, esse meu L, eu quero agrupar com input, com esse H1. Eu preciso de alguma coisa para agrupar. Normalmente eu uso uma div, né? Normalmente você usa uma div no HTML. Só que eu não vou usar div aqui, não é o caso. Eu quero usar aqui apenas como ele diz aqui, ó, uma tag invisível, só para poder fazer esse papel de agrupamento. O div Tá? também resolve isso, né? Oi? O div Também resolve isso. Tá? O problema da dica que teria que considerar a dica. Porque tem uma outra conotação, digamos assim. Tá? Nesse meu caso aqui, eu quero só agrupar elementos. Tá? Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Então, aqui, ó, eu usei esse H1 para poder sempre estar mostrando aqui os resultados. Tá? Muito bem, vamos lá agora para a nossa próxima etapa. Então, isso aqui eu já copiei, né? Já tinha copiado, né? Isso aqui foi a terceira versão, né? Então, agora vamos para a parte final, que é a parte da atualização da lista. Mas antes, eu quero fazer esse comentário aqui, tá vendo? O conceito de imutabilidade. Eu já comentei sobre isso agora há pouco, mas vou enfatizar isso com vocês agora. No React, nunca devemos modificar o estado diretamente. Exemplo, text.push. Quando você tem um vetor, igual eu tenho aqui, ó, text, assim, tradicionalmente, lá no HTML, eu tenho algumas funções HTML, como eu utilizei aqui o map, eu usei o map para poder varrer o vetor, né? Ele fez uma varredura no vetor e foi mostrando aqui na minha tela, ó, todos os elementos do vetor, não foi? Por meio dessa UL aqui que eu fiz, por meio desse método map. Existem outros métodos de JavaScript, por exemplo, eu citei aqui o push, que ele faz o quê? Ele te permite inserir elementos dentro do vetor. Só que no React, a gente não pode modificar estado dessa forma. Porque text, quem é o text? Text é uma variável de estado, né? Tá vendo o use state? Ó? Então, eu tenho que usar uma estratégia para isso. E a estratégia é exatamente aquilo que eu comentei com vocês. Ó. Por quê? Porque isso viola o princípio da imutabilidade. Imutabilidade significa que aquele componente, que aquela variável de estado, ela não muda, ela é imutável. Se eu tiver que atualizá-la, eu tenho que destruí-la e fazê-la de novo. Então, ó, em vez disso, sempre usamos a função de atualização fornecida pelo useState, que é no caso aqui, o set. Tá? Set tags, set new tag. Então, a partir de agora, eu já quero que vocês já façam uma viagem. Imagina que vocês vão fazer uma tela para cadastramento de um usuário. Formulário de estudante, alguma coisa assim. Você não tem vários campos para você preencher no formulário? Você não vai fazer várias caixinhas como essa aqui, ó? Né? Como essa aqui, várias caixinhas? O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Lá na sua programação, isso é uma das estratégias, tá? O que você vai fazer? Para cada variável, você vai criar um new tag, set tag. Por exemplo, new matrícula, set new matrícula. New nome, set new nome, entendeu?
você vai criar uma variável estado para cada uma das suas caixinhas que você for fazer. E aí, como é que você vai manipular as suas variáveis? Você não vai fazer como lá no HTML, que é diferente. Você vai fazer usando o quê? Usando o set. Tá? Então, para criar uma nova versão do estado, o React compara a versão antiga com a nova. E se houver diferenças, renderiza a UI. Cara, isso aqui é o mais importante. O que é a UI? É a interface do usuário, não é isso? Se você quiser fazer um refresh da sua página, basta você atualizar uma variável, estado. E automaticamente ele vai e atualiza a página. É por isso que ele faz essa dinâmica aqui, ó. Tudo que eu digito aqui, ó, tá vendo? Ele vai renderizando a página, ele vai desenhando a página de novo. Só que de uma forma tão rápida que parece que nem houve refresh, né? Isso aí é questão de segurança. Essa questão da Não, é estratégia da biblioteca, ela trabalha assim. tá. É uma característica da biblioteca. Exatamente, eu teria que fazer atualização manual, só que o conceito dele é esse. Se você atualizar uma variável de estado, automaticamente eu renderizo a sua página. Entendeu? Então, você quer atualizar uma página? Você quer fazer uma modificação qualquer? Só atualizar uma variável de estado. Se você não colocasse isso, você teria que carregar a página toda, leria toda, Isso. para depois jogar. Exatamente. Se você só aquele local onde você está mudando, que ele vai. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Sabe quem usa essa estratégia? Já comentei com vocês aqui, o Gmail. O Gmail trabalha assim, já viram o Gmail? Quando você vai escrever um e-mail, ele já não abre a caixinha lá embaixo, ele nem reneriza, rapaz, ele abre uma caixinha lá embaixo para você digitar o e-mail. Quando você envia o e-mail, ele inclusive manda uma mensagem para você e tal. Trabalha assim. Ele tem essa característica. Se você estiver usando o React, sim. Por quê? Porque aqui o Facebook trabalha assim. Por quê? Esse é o conceito de você trabalhar com uma página única. Entendeu? É uma página única. Então, essa é a estratégia dessa biblioteca. Se você quer trabalhar com React, você vai trabalhar assim. É daí que vem o React, reatividade, né? Reatividade. Entendeu? Qualquer aplicação que você for implementar o React, você vai trabalhar assim. Então, por exemplo, vocês vão aprender depois, né, lá no quinto período, React Native. React Native usa essa mesma filosofia. Só que para... Ah, já estão? Usando o Expo para poder jogar para a tela do seu... Mas não é no quinto período, não? Em qual disciplina? Mas qual disciplina? Ah, mas mudou a grade, então? Mudou. Mas tudo que o senhor está falando assim, casa com tudo que ele... Tá, mas isso não é no quinto período, não? Vocês aprendem, não? Ah, então mudou, então. Então acho que mudou. Então mudou. Então mudou a emenda, né? Porque antes era no quinto período. Bom, então o que eu estou falando aqui não é novidade para você. Não, mas o senhor está indo mais a fundo na informação. Ah, tudo bem. Então, bom, você está agregando, tá... Isso é bom. É a mesma coisa que você faz no React, né? Por quê? Porque é React. A tecnologia é a mesma. React JS para web, React Native para mobile. Entendeu? Passou, tipo um busca-CEP, você põe os dados lá, você faz, só que ele não passou a explicação. Ah, isso aqui faz isso. Ele até passou, mas não foi muito a fundo. Ah, entendi. Então agora tá ficando mais esclarecedor. Tá. Pô, então show de bola. Show de bola. Então vamos avançar, vai ficar melhor ainda. Então vamos lá. Então aqui, ó. Esse ponto aqui é fantástico. O React compara a versão antiga com a nova. E se houver diferença, se houve alguma diferença numa variável de estado, ele renderiza toda a sua interface de usuário. Então, a função setNewTech, quando você bota assim, o e.target.value, como vocês viram, está fazendo exatamente isso, está criando um novo valor para a NewTech a cada digitação. Aí ele vai atualizando a página sempre. Tá? Agora vamos para a última parte, tá? Então agora, ó, muita atenção. Submetendo o formulário e atualizando a lista. Olha que barato. Olha que interessante. O passo final
é pegar o valor de NewTek. Então, acompanha comigo a lógica. Ó, aqui eu estou... Vocês entenderam que isso aqui está dando uma variável, não está? Essa caixinha? Não estou jogando por NewTek? Então, qual que é a estratégia? Ó, é pegar o valor de NewTek e adicioná-lo no meu array text, quando o usuário submeter o formulário. Só que para ele submeter, eu tenho que ter o quê aqui? Tem que ter um botãozinho para dizer assim, ó, adiciona, adiciona, adiciona. Né? Então, vamos lá. Vamos envolver nossos elementos em uma tag form. Então, vamos criar um... Agora, até então, eu não estava me preocupando com isso. Eu tinha criado um fragment, né, que vocês viram, né, para poder agrupar os meus elementos, mas eu não tinha criado formulário nenhum. Só que agora eu vou criar uma coisa mais sofisticada. Imagina que você vai estar criando uma página agora, viu, o Eric? Imagina que você está criando uma página web mesmo. Então, vamos criar um formulário com outros elementos. Então, vamos lá. Então, ó, vamos envolver nossos elementos em uma tag form agora, tá? E usar aqueles recursos tradicionais do HTML que vocês já conhecem. E vamos adicionar um botão de envio. Então, eu já vou pegar esse código todo e vou substituir lá, o meu techlist atual. Tá? Vou pegar esse techlist aqui, vou dar um Ctrl+C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl+V, tudo bem? Vou salvar, Ctrl+S, pronto, já atualizou aqui minha aplicação. Ó. Já atualizou minha aplicação. Então, vamos ver como é que ela ficou agora. Vamos lá. Agora já tem um botãozinho aqui, ó. Tá? Bom, uma coisa que vocês vão perceber que eu acabei com aquele negócio de ficar mostrando aqui embaixo, tá? Agora vocês já aprenderam isso, né? Meu objetivo era mostrar esse NewTek que eu tinha criado. Só que agora, o objetivo é o seguinte, quando eu digito qualquer coisa aqui, ó, por exemplo, o Java, clico em enviar, ó, tem um novo. Percebe que não teve nada de refresh, né? Não teve nada de refresh, cara. Ó, Express, JS, clicar, e aí ele vai embora, vai aumentando minha lista aqui. Só que sem refresh, página única, show de bola. Vamos ver como é que a gente implementou isso? Então, vamos lá. Muito simples, ó. Agora é programação web mesmo, tá? Tradicional. O que a gente tinha? A gente tinha importado aqui o estado, o React. O nosso vetor aqui, ó, ele tem só os 3 elementos iniciais. Eu pensei que ele ia incluindo aí. Não, isso aqui é meu código-fonte. Tanto que se eu fizer o seguinte, ó, se eu por acaso chegar aqui e mandar atualizar a página, ó, eu vou forçar tá, uma atualização. Ó. Ele voltou para os 3, né, porque o meu fonte só tem os 3. Entendeu? É claro que vocês, isso, se forem trabalhar com banco de dados, quando eu clicar, ao invés de jogar no vetor, o que eu vou fazer? Eu vou jogar para o banco de dados. Jogo para uma tabela de um banco. Tá? Então, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui, então? Inicialmente, criei esse vetor de tecnologias. Essa variável NewTek vocês já conhecem, né? A função para atualizá-la, a minha variável de trabalho, que vai servir para poder alimentar o vetor. A minha função random input change não mudou em nada, né? Tá vendo? Só que agora eu criei uma função chamada random submit. Manipule a submissão. E aí, o que eu fiz? Vamos lá para baixo. Vamos entender aqui agora, ó, o que eu fiz. Ó. Dentro do meu return agora, eu criei um formulário. Então, pessoal, é por isso que essa parte do curso nós chamamos de fundamentos do React. Por quê? Porque daqui para frente, cara, tudo que você for fazer, você vai usar isso. É claro que à medida que você vai aprendendo mais, você vai usando mais recursos. Mas isso aqui, você sempre vai usar. É o basicão. Tá? Então, toda a página web, Eric, você que me perguntou aquela hora, tem que ter um formulário, né? Está aqui o meu formulário. Form, abri o tag form, fechei a tag form. Qual é a característica de toda página, de todo formulário web? O que eu tenho, na verdade? Eu tenho um botão de submissão
Quando eu faço esse submit aqui, ó, eu associo um evento chamado onSubmit. Então, sempre que eu submeter por meio desse button, cujo tipo é submit, né? O que ele vai fazer? Quando eu clicar no botão, como ele é submit, ele vai automaticamente procurar aqui, ó, o meu evento onSubmit. Bom, aconteceu uma submissão, porque aquela história, se eu ficar parado aqui e não fizer nada, não vai acontecer nada. Agora, eventualmente, eu posso clicar aqui, né? Por isso que é evento, né? Então, ó, eu digito aqui Java e clico no enviar. Quando eu clicar no enviar, ó, à medida que eu estou digitando aqui dentro, eu estou alimentando quem? Eu estou aqui no input, né? Isso aqui continua a acontecer. Toda a digitação minha, eu estou alimentando o NewTek, tá certo? O NewTek agora, nesse momento, está com qual valor? Java. Então, só que agora, quando eu clicar no botão enviar, que é isso aqui, ó, esse enviar, ele vai executar quem? Essa função handleSubmit, porque eu associei essa função ao evento onSubmit. O submit é uma função de apertar, né? Isso. O submit é o seguinte, eu tenho aqui o botão, tá vendo? Todo componente HTML, vamos agora fazer uma revisão de HTML aqui. Todo componente, todo elemento HTML, ele tem um tipo. Se eu colocasse assim, ó, tipo texto, ele ia abrir uma caixinha de texto. O tipo submit é um botão. Tá? Ele é um botão para eu submeter, né, o valor, né? Ele é automaticamente intercalado com onSubmit. O quer dizer que é on, que é de a função. Isso. Ao pressionar, ele chama a função. Agora, o que essa função aqui vai fazer? O que ela vai fazer é alimentar o meu vetor. E aí, aquele detalhe, esse meu vetor não é uma variável de estado? Então, a cada atualização do vetor, o que vai acontecer? Renderiza a página. Aí ele vai e mostra lá, e essa renderização da página faz, na verdade, o quê? Na prática. Executa o L aqui, ó. Na verdade, é do campo, né? Porque a página seria do... Acho que é o campo que... É isso? Não, ele atualiza o componente. Ah, tá. O componente seria só aquela parte... Aquele trechozinho que você tem ali. Só pega aquilo... Ele refaz tudo. Refaz tudo. Que é uma página, né? É uma página única. Entendeu? Só que o foco dele é o componente. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa URL aqui de novo. Cada vez que chega uma mensagem, a mensagem aparece ali, o senhor vai lá, clica, aí ela aparece. É como se fosse isso, né? Por isso que... É por isso que as páginas atuais ficaram muito mais dinâmicas. Você vê o Facebook. Sim, Facebook não é maneiraço, o Instagram é maneiraço. Você vê no cantinho da tela, alguém te mandou uma mensagem, vem um pop-upzinho, um sinal. Você recebeu uma mensagem, viu um númerozinho lá, recebeu uma mensagem. Aquele númerozinho ali é um componentezinho. Quando você atualiza o estado daquele componente, ele vai e passa a exibir. Entendeu? O cara diminuiu, o cara já não mandou mais mensagem, ele vai, atualiza lá, desapareceu. Ele esvaziou aquela variável, aquele componente, ele vai, exibe aquela variável lá em cima, agora não tem mais nada. Quando você recebe uma notificação de alguém te manda uma mensagem. Opa! Ele vai e atualiza aquele componente lá em cima. Entendeu? Pô, ficou muito mais interativo, né? Os sistemas, né? Com essa tecnologia, né? Aquele HTML tradicional, não vou dizer que é feião, porque a gente usa muito ainda. Mas, pô, tem que atualizar a página toda, recarregar tudo, né? Então. E fica também muito mais rápido, né? Trabalhar assim, né? Bom, então vamos conhecer aqui esse handleSubmit, né? Então, ó, pressionei o Ctrl, tem um cliquezinho, vou lá na função. É essa aqui, ó. Está toda comentada, mas eu vou dizer para vocês o que ela faz. E ela faz uma coisa muito interessante, que é uma coisa nova que vocês vão aprender agora. Em primeiro lugar, uma coisa importante, pessoal, esse i.prevent default, isso aqui é obrigatório, tá? Tem que ter. Por quê? Porque como a gente está trabalhando com HTML, naturalmente ele vai querer fazer o refresh de página.
Então, para você evitar isso, ó, previne o comportamento padrão do formulário. Porque quando você trabalha com formulário, o formulário, a tendência dele é recarregar sempre. Entendeu? Então, para você evitar esse recarregamento, você usa esse e.prevent default. Previne o comportamento padrão do formulário, que é recarregar a página. Então, só se você clicar em recarregar, que ela só na opção. E só se eu forçar. Entendi. Se eu não forçar, não faz. Entendi. Tá? Então, vamos lá. Esse e-prevent, está claro? Tá. Então, agora, seguimos em frente. Ó. Set tags, abre parênteses, abre colchetes, ponto, tags, vírgula, new tag. Professor, isso aí seria Não, vamos entender aqui. Ó. Só que Quem é o tags? Quem é o tags? Não são as tecnologias? Sim. Quem é o set tags? Não é a função que atualiza tags? Quem é o new tag? são os novos. É a minha variável, não é a minha variável que eu digitei? Uhum. Então, o que ele está fazendo aqui, na verdade? Ele está fazendo o seguinte, ó. Ele está pegando o conteúdo novo que eu digitei, o Java aqui, ó. Quando eu submito, o que ele faz? Ele pega o Java que está aqui e adiciona ao text, ao meu vetor text. Mas como é que ele adiciona? É o meu vetor, mas como é que ele adiciona? Usando o set tags. E o set tags, ele não faz da forma tradicional. Ele destrói e constrói de novo. Entendeu? Ele faz isso aqui, ó. Utiliza a função set tags para atualizar a lista de tecnologias. Para respeitar a imutabilidade, por quê? Porque lembra que eu falei com vocês que o estado é imutável? Então, o que ele faz? Ó? Ele cria um novo array. Então, esse ponto, esses 3 pontinhos aqui, ele é chamado de spread. Tá? Esse spread aqui é que faz isso. Ele copia todos os itens do array atual. Então, ele joga tudo, ele destrói e faz de novo. Entendeu? Adicionando um novo elemento. Exatamente. Ele destrói e monta de novo. Isso. Ele faz isso. Só que de uma forma assim, transparente para a gente, né, e muito rápida. E aí é o seguinte, para não ficar sujeira aqui na minha tela, eu vou e limpa a minha variável. Eu jogo esse espaço aqui. Lembra que eu comecei ela zerada aqui em cima? Dá para continuar o próximo. Para eu poder digitar um próximo. Né? Então, eu zerei a minha variável. Ali, né? Então, lá no formulário de vocês, o que vocês têm que fazer? Vamos supor que vocês têm 10 campos na matrícula, nome, endereço, telefone. Você tem que fazer esses 7 nomes, 7 matrícula, jogando espaço para todos eles. Entendeu? Acabou. É só isso que ele faz. E aí, vida que segue. Depois ele volta aqui para o formulário, ele não vai recarregar a página, ele vai simplesmente atualizar aquele componente que eu estou alterando, né? Porque se ele recarregasse, ele ia fazer igual o senhor fez lá, ia desaparecer. Ia ficar só os 3 lá de novo. Se forçasse. Ele ia fazer essa atualização que eu faço aqui, né? Uhum. Exatamente. Boa observação sua. Se não botasse. Se eu não tivesse o prevent ali. Isso. Se eu não tivesse esse i.prevent, é como se eu clicasse aqui nessa atualização. Você não stop para fazer ficar. Ela vai ficar recarregando. O próprio formulário já faz isso, né? E aí o que ele faz? Ele vem aqui, ó, renderiza novamente as tecnologias. Ó, de novo, ele faz tudo isso aqui automaticamente. Você nem percebeu, mas ele adicionou tudo. Entendeu? Bom, esse formuláriozinho aqui, para eu poder fazer uma adaptação para gravar numa tabela de banco de dados, o que falta aqui é só conectar com o banco. Acabou. Legal. Faz tudo. Pegou a ideia? É só você pegar o text e jogar no banco onde está as variáveis, poder incluir no banco. Vai pegar o text, onde está o text e jogar. Não, aí é o seguinte, esse text é o meu vetor. O meu vetor aqui, ele está fazendo um papel de uma tabela de banco de dados. Mas, quem eu tenho que jogar para lá é o new text, é a minha variável. Não pensei que o new text fosse você digitava. Não, o new text é que eu digito. Então, o text
Ó, o new tech é o que eu digito, o tex é o meu vetor. Não pode mudar. Então, você tem que pegar o vetor e jogar para o campo, né? Não, o que eu pego é a variável. É variável. Esse meu vetor aqui, ó, é como se fosse uma tabela de um banco de dados. Ó. Esse aqui é o primeiro registro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Ah, tá. O tex, então, seria o que você... A minha tabela, é. Porque já a gente não pode mudar. É. No caso, se não tivesse nada, por exemplo, não tivesse tex, apagasse tudo o Node.js e ficasse com tex e acrescentasse no tex, toda vez que você acrescentar, não vai ter nada lá, quando você der um refresh, não faz nada, mas toda vez que você preencher, Ele vai criar novos. Vai criar. É, exatamente. Então seria o tex, né? Não, no tex. É o new tex. No mexe. É porque aí a gente teria que entrar aqui na tecnologia do banco, porque aí o banco, o que ele tem? Ele vai te permitir lá um recurso para você inserir um registro. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar as minhas variáveis, vamos supor que eu tenho um registro lá com matrícula, nome, endereço, telefone. Eu pego essas minhas variáveis e vou atribuir para os campos do banco de dados. Ah, eu entendi essa questão. O new tex é justo quando você vai dar o submit, ele vai pegar e vai jogar direto no banco. Por isso que Ele vai pegar e vai criar um registro no banco de dados. Entendi. Então tem que ser o new tex. Você pegar o new tex, ó, esse aqui é o new tex, eu estou jogando para o banco. Entendi. Esse new tag é como se fosse um new matrícula, new nome, new endereço. Eu tenho várias variáveis. Se ele fosse gravado no registro tex. Não. Não. Porque se você pegasse o que está gravado no registro tex e tu jogasse... Esse tex meu aqui é um vetor. Esquece isso. Entendi. Lá no seu caso, você vai mudar esse tex aqui para um banco de dados, para uma tabela de banco de dados. Tá, ali o tex seria o banco de dados. Entendi. O tex aqui é a sua tabela de banco de dados. Sua tabela. Ele apontaria para a tabela onde tem... Exatamente. Exatamente. Interessante. Tá? É ali que a gente colocaria. Exatamente. Aí, como é que você faria? Você implementaria aqui dentro, esse random aqui, ó, ao invés de pegar o new tech e jogar para dentro do vetor, eu vou gravar um registro no meu banco de dados. Entendi. Entendeu? Vai gravar e vai ficar definitivo lá. Mas esse ali, o três pontinhos, o tex, não tem nada a ver com ele quebrar que a imutabilidade que o senhor falou, né? Tem nada a ver, não, né? Tem tudo a ver. Mas ponto, o nome do banco, ele vai quebrar. Não, esquece. Banco de dados é outra coisa. Isso aqui eu estou recriando o meu vetor. Eu estou recriando o meu vetor. Banco de dados é mudar tudo aqui. Esquece isso aqui. Não esquece. Eu nem vou usar setTex, porque setTex é do meu vetor. Eu vou usar só o newTex para poder... Vou utilizar um recurso para poder gravar na tabela de banco. Entendeu? Isso aí você vai aprender lá na disciplina que você vai utilizar isso. Entendeu? Ok? Tem assim, vamos supor, eu continuar o FPS, a parede, a laje. Mas quando eu precisar dessa informação, eu tenho que fazer o contrário. Pegar a laje, depois a parede, depois o FPS. Que eu no começo, lá na frente, teve um teste primeiro. Depois veio Eu tinha... Aí então, o contrário, text na frente, o text e depois... mais ou menos isso. Mas uma coisa que tem que ficar claro para você é o seguinte. Nessa minha aplicaçãozinha aqui, o que eu estou fazendo? Eu criei um vetor para poder mostrar aqui os elementos do vetor aqui na tela. Ponto. Tá? Só que esse vetor, inicialmente, eu criei um vetor com 3 elementos, o Node.js, React.js e React Native, certo? Inicialmente são só esses 3. Só que eu quis mostrar para você a dinâmica da linguagem, mostrar para você como é que eu renderizo a página, como é que eu trabalho com as variáveis de estado. E aí eu utilizei esse vetor como, assim, um instrumento para eu poder estar explicando para vocês. Entendeu? Só que no caso, por exemplo, quando você vai criar um formulário para cadastrar imagina um formulário para cadastramento de vestibular. O que você tem? Você tem, assim, uma caixinha, na frente da caixinha o nome do campo, né? Tipo assim, matrícula, caixinha, nome, caixinha, endereço, caixinha, e lá embaixo um enviar, não tem? Sim. Ok. Só que eu não preciso ficar mostrando isso aqui na tela. Isso aqui eu queria só... Eu usei isso para mostrar para vocês a reatividade, a tecnologia. Mas no seu caso, você não precisa nada disso.
cara digitou tudo, clicou em enviar, aqui, ó, nessa função aqui do Randall, submit, você vai criar um comando aqui que vai pegar e gravar isso no banco de dados. Acabou. Ponto final. No final do dia, a pessoa que fez os cadastramentos todos, imagina um cadastramento de funcionário. O cara tem uma ficha lá com 50 funcionários para cadastrar. Ele cadastrou os 50, no final, os 50 estão dentro do banco de dados. Do banco de dados. Entendeu? Agora, isso aqui é apenas uma linguagem que vai te permitir fazer o cadastramento no banco de dados. Entendeu? Agora, eu poderia aqui criar um formulário de consulta também. Entendeu? E toda a dinâmica ia ser sempre essa aqui, de criar um formulário, como eu criei aqui, ter um botão para submissão, exibir os dados na tela, eu utilizaria outros componentes, outros elementos da HTML, entendeu? Essa é a ideia. Claro, pode ficar à vontade. Povo assim, de ignorante, mas Sim. tem a ver. Se eu fosse botar assim, o SQL é onde que entraria nesse campo ali do lado esquerdo? Ficaria dentro de qual? Por exemplo, O SQL. é o banco, no caso. Tá, deixa eu te explicar uma coisa aqui, olha só. Presta atenção. Presta atenção aqui, o Eric, ó. Essa pergunta dele aqui é interessante. Ele está me perguntando o seguinte, professor, onde é que entraria aqui o SQL que me permite inserir um registro lá no banco de dados? Não é isso? Vocês estão aprendendo no banco de dados? Tá. Deixa eu te explicar uma coisa. Nessas linguagens modernas, você nem usa SQL. Nem isso. Por quê? Você... Não. Esse Expogol é outra história. Expogol é um utilitário que você utiliza para você criar suas páginas web de uma forma mais automatizada, mais rápida. O que você usa essas linguagens modernas, elas trabalham com orientação a objeto. Então, o que você tem? Você vai criar classes, e a partir dessas classes, métodos, e um próprio método vai inserir o registro no banco de dados, sem a necessidade de você usar o SQL. Então, eu vou ter, por exemplo, lá uma classe que vai me permitir inserir um registro no banco de dados. Essa classe, ela vai me oferecer um objeto, que eu crio esse objeto, e ele tem lá métodos que eu simplesmente faço isso aqui, ó. Eu pego a minha variável e atribuo para os métodos, e ele faz a inserção diretamente na tabela, sem usar SQL. Parecido com o Java. Mas onde vão ficar os registros? O Java trabalha dessa forma. Mas aonde vai ficar os registros? Estou gravando tudo. Mas aonde vai ficar os registros? Porque o SQL, assim, fica todos os registros lá, as que usar. Você vai no SQL, vai ver o banco todo lá, tipo... Não. Você quer dizer o seguinte, eu vou usar um select, que é uma instrução SQL, para poder listar os registros da minha tabela de banco de dados. Então, aqui eu também tenho métodos que vai simular um select. Todos os comandos, por exemplo, quando você usa SQL, que é a linguagem estruturada de consulta, né? Uhum. Aí vocês têm os comandos de manipulação, que é o select, que é o update, o insert. Tudo isso você tem o quê? Métodos que substituem esses comandos. Muito embora que você poderia também utilizá-lo aqui dentro. Então, imagine que eu sou um cara assim, meio masoquista. Eu não quero usar os métodos que me facilitam. Eu quero usar tudo na mão. Então, o que eu vou fazer? Beleza, sem problema. Eu vou criar aqui uma função. E quando ele clicar no botão aqui, ó, as minhas variáveis são todas montadas aqui, não estão? Lá nessa função, por exemplo, handle submit, o que eu vou fazer? Eu vou criar lá uma instrução insert, insiro o nome da tabela, aí coloco o seguinte, o nome dos meus campos recebem essas minhas variáveis. No meu caso aqui, a única variável que eu tenho aqui é o newTek, né? Então, eu vou pegar o newTek e vou jogar para um determinado campo lá. Só que, ao invés de newTek, eu teria new matrícula, new nome, new endereço, né? Aí eu faria um comando insert aqui dentro para poder fazer a inserção no banco de dados. Também funciona. Eu poderia também ter uma... Imagina que aqui nessa telinha,
eu quisesse fazer uma consulta, quero digitar Rubens aqui, quando eu clicar aqui no enviar, ele vai ir lá no banco de dados verificar se tem o Rubens lá dentro. Se tiver, ele vai listar aqui na tela. É uma coisa. E aonde ficaria essas informações? Seriam em componentes? Não, aí eu vou criar funções, igual o meu handle submit, eu vou criar funções como essa para poder, uma para poder incluir, outra para poder consultar, outra para poder alterar, outra para poder excluir. Não, beleza, mas ele está jogando para algum lugar. Ele está indo, no caso ali, tem um vetor. Não. Aí eu vou trabalhar só com comandos. Aqui você não manipula dados. Aqui você usa comandos para manipular esses dados. Tá, mas no caso eu poderia colocar esses dados em alguma dessas pastas ou em algum outro lugar, por exemplo, um Workbench, ou então... Não. Esse Workbench é uma ferramenta para você manipular dados do seu banco de dados utilizando um utilitário, um programa. Esquece isso. Aqui, o seu programa vai trabalhar diretamente com o seu banco de dados. Entendeu? Você está criando uma aplicação para o usuário não precisar ficar utilizando utilitários. Você vai ter um banco de dados, um sistema. Imagina um sistema contábil. Né? O contador ele tem um sistema para ele poder cadastrar as contas, as contas lá do plano de contas. Ele tem um programa, um formulário para poder digitar os lançamentos contábeis, certo? Tudo isso, ele tem o quê? Tem um programa, ele tem uma aplicação igual essa minha aqui, para poder fazer isso. Ele vai computar, tem que dar um registro, tem que aparecer, sei lá, um campo lá com a checkpoint, todas as informações lá. E tudo isso você cria usando essa linguagem. Está no código. Está no código, exatamente. Você utiliza a sua aplicação para isso. Porque anteriormente a gente aprendia que tinha que criar um link para mandar para outro. Agora já está evoluindo de uma forma que vai criar uma classe, dentro da classe vai criar o código, dentro do código vai fazer essa Aqui são componentes funcionais. Eu não estou trabalhando com classe, não. Estou criando vários componentes. Esse conceito de classe, muitos componentes, muitos recursos, eles trazem em si esses recursos de orientação a objeto. Aí é uma outra história. Eu utilizo sim. Eu utilizo classe sim. Utilizar para trabalhar com o banco em si, né? Depois, exatamente. Tem um limite, né? De dados. Eu posso até criar uma aplicaçãozinha dessa, assim, utilizando um banquinho de dados, só para matar essa curiosidade de vocês. Ao invés de criar um vetor, ao invés de alimentar um vetor, eu posso alimentar uma tabela de banco de dados. Eu posso fazer isso sempre. Eu estou conseguindo enxergar isso. E é muito simples. Então, vamos planejar isso para uma próxima. Para nossas próximas aulas. Aqui a gente tem que terminar, porque a nossa hora está estourando e a nossa gravação está rolando. Esse bate-papo nosso está todo na gravação. Tudo bem, então? Com isso, a gente terminou aqui, essa nossa aplicação, tá? E fim de papo. Então, aqui, salva o projeto, npm run dev para executar, esse link para vocês aqui no navegador. Né? Aqui eu digite o Express aqui e tal, e clica, ele automaticamente vai adicionando os vetores e listando aqui dentro. Tá? E assim, meus amigos, nós terminamos a nossa aula de hoje. Tá bom? Vou parar a gravação aqui, porque senão para a gente poder continuar conversando fora da gravação. Tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Então deixa eu parar aqui a gravação. E valeu, pessoal. Vamos parar por aqui. Valeu.